É isso que Deus quer. Deus quer transformar o homem de tal forma que este homem velho morra, seja crucificado, para que daí ressuscite e surja o amor caridade, o amor caritas. Ou seja, um amor que eu seja capaz de verdadeiramente amar Deus e viver para Ele. E isto é a felicidade do ser humano. Essa é a nossa felicidade plena. Ok? Nós somos chamados para isso. Essa é a nossa vocação. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Ainda continuamos em quarentena, em isolamento, na verdade, né? Porque 40 dias já se passaram. Estamos em isolamento e continuamos com a nossa catequese via vídeo. Vamos começar então com o sinal da cruz, sinal da nossa fé, que foi explicado na semana passada, inclusive. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, o encontro de hoje, ele tem como tema o seguimento de Jesus, ou seja, o chamado que Deus nos faz e que nós precisamos responder. E respondendo sim, respondendo não, é uma resposta e a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, nós vivemos numa sociedade em que nós recebemos muitos chamados, todos os dias. Nós somos chamados a ir para a escola. Você tem que ir para a escola hoje. Você pode escolher ir ou não ir. Nós somos chamados pela nossa mãe para lavar a louça. Você pode escolher ir ou não ir. As propagandas, elas nos chamam. Você pode comprar isso, pode comprar aquilo, pode não comprar. Então, várias coisas são chamativas. A gente pode olhar uma foto no Instagram e decidir olhar aquela foto mais de perto, decidir olhar o feed. É um chamado. E nós recebemos chamados de todos os lugares e de todos os tipos, inclusive chamados totalmente prejudiciais, que às vezes a gente não sabe que eles são prejudiciais, às vezes a gente não vê sequer que é um chamado e que a gente está respondendo sim para eles. Agora, uma outra coisa é você se atentar para os chamados que vêm de Deus. E quais são esses chamados que vêm de Deus? Bom, os chamados que vêm de Deus podem ser, por exemplo, uma vocação. O que é uma vocação? A própria palavra vocação tem a ver com chamar, né? Tem a ver com responder alguma coisa, vocacionar, ou chamar. Então, quais são as vocações que nós temos na nossa igreja, por exemplo? Nós temos a vocação ao matrimônio, a vocação à vida religiosa. Então, existe uma época da vida em que você precisa escolher algo que é muito mais importante, se você é católico, né, se você é cristão, algo que é muito mais importante que descobrir qual é a sua vocação de profissão. Eu sou chamado a ser médico, eu sou chamado a ser psicóloga. Tá, esses chamados são importantes, mas tem um chamado que é ainda mais importante de todos, que é o primeiro chamado que nós recebemos de Jesus, que é o chamado à santidade, o chamado a segui-lo. Talvez vocês não saibam disso, mas todos nós católicos somos chamados à santidade. Todos nós somos vocacionados a sermos santos. Pouco se fala disso. Inclusive, se você dizer para alguém, você nasceu para ser santo, a pessoa é capaz de dar risada de você. Ou talvez nem vocês sabiam disso. Mas o que é um santo? Um santo é aquela pessoa que vai para o céu. Então, todos que querem ir para o céu precisam necessariamente se tornarem santos. O próprio Jesus Cristo falou isso. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Então, nós temos esse primeiro chamado, né? Que é o chamado à santidade, o chamado a retornar a Deus. Ele que nos criou e que nós só seremos completos e só estaremos realizados quando nós respondermos a esse chamado que Ele está nos chamando lá
venham para mim, voltem para mim. Então esse é nosso primeiro chamado. E daí tem outros chamados durante a nossa vida que são chamados que contribuem para isto. Chamados que contribuem para a nossa santidade. As vocações, por exemplo. Vocação ao matrimônio. Eu conseguirei me tornar santa, conseguirei carregar minhas cruzes, conseguirei me santificar. O que é o santificar? É todo dia você crescer nas virtudes, você se tornar uma pessoa cada vez mais configurada, que a gente chama, né, com Jesus Cristo. Uma pessoa que cada vez mais está próxima de Jesus, está próxima de fazer aquilo que Jesus faria. E cada um tem um caminho para que isso aconteça. Tem gente que vai se santificar se for freira, se for padre. Tem outros que vão se santificar se forem celibatários. Tem outros que vão se santificar se forem maridos, mulheres, esposas. Então, cada um tem um chamado e precisa discernir, precisa compreender qual que é o chamado. Então, se você sente que você precisa, que você seria feliz sendo uma irmã, uma freira, aquilo vai incomodar, não é essa a palavra, mas sabe quando fica apitando na consciência assim, e se? E se? Ai, mas o meu coração ele se alegra. Eu gosto muito quando eu vejo uma irmã, quando eu vejo um padre, né, no caso dos meninos. Nossa, então fica aquele, parece uma voz lá no fundinho da cabeça, né? Eu quero ter uma família, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. E se você não atender aquilo, você pode estar em qualquer profissão, você pode ter quanto dinheiro você tiver. E se você não atender esse chamado, pode ter certeza que você vai ser frustrado. Inclusive, dentro da igreja, nós temos casos de pessoas que, sei lá, são vocacionados, por exemplo, são chamados a ser freira, a ser padre, e casam. E não é aquela vocação da pessoa. Ou então a pessoa casa e está vocacionada a ser padre, ser freira, e acaba se tornando infeliz. Então, olha o tamanho, né, o peso de responder ao chamado. E tem vários outros chamados dentro da igreja. Por exemplo, sou chamada a ser catequista. Deus coloca em nosso coração, Ele fala em nosso coração, olha, a igreja está assim por uma catequese que não está tão boa, você está estudando, então quem sabe se você passar o que você está estudando para outras pessoas. E aquele chamado fica na sua cabeça. Foi assim que aconteceu comigo. Um pouquinho da minha história. Eu percebi que um grande problema da igreja hoje em dia é que os católicos se afastam da igreja católica, as pessoas falam mal da igreja católica porque não conhecem a própria igreja, as pessoas não estudam a própria igreja. E isso começa na catequese. Poucas pessoas que fizeram catequese, por exemplo, conhecem esse livrinho aqui que eu já falo para vocês desde da primeira catequese, que é o catecismo. Então, é uma catequese muito fraca. E isso me chamou a atenção e eu senti esse chamado e eu obedeci a ele. Eu poderia ter dito não, catequese, ainda mais para crisma, né? Que jovem não gosta nem de ir para crisma, não gosta nem de ir para catequese, vai obrigado. Sei como jovens são. E eu poderia ter dito isso, mas esse chamado eu precisava responder a ele. Vocês vão perceber isso ao longo da vida de vocês. Assim como eu chamo vocês para assistirem a catequese. Vocês podem responder sim, podem responder não, podem assistir, podem não assistir, depende de vocês. Esse é o chamado, tanto que esses dias eu falei, né? Tomara que quando Deus chame vocês para alguma coisa, vocês não ignorem Ele como fazem do grupo, porque é muito isso. Às vezes Deus pede pra gente fazer alguma coisa e a gente não faz, e isso é muito sério mesmo. Outro chamado, por exemplo, é a conversão. Quando uma pessoa vive uma vida toda errada, uma vida no pecado, uma vida fazendo coisas ruins, e ela sente que não dá mais para viver daquele jeito. Ela sente que precisa mudar. E ela chega, então, além do sentimento, né? Porque além do sentimento, do sentir, você precisa decidir, você precisa pensar, você precisa ver o que você vai fazer. Então, além de você olhar para sua vida e ver que tá tudo errado, você tem que se decidir, porque senão você não dura. Então, esse é um pouco do chamado que nós vamos ler na leitura de hoje, por exemplo. Então, acho que podemos ler a leitura já, mas antes eu vou
ler aqui o catecismo, que fala um pouco sobre o chamado que todos nós temos. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Guardem isso que eu acabei de ler e ouçam a palavra que nós vamos ler hoje. Esta palavra que está aqui em João, no capítulo 1, versículo 35 ao 51. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus disse: Vinde e vede. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontrando Felipe, disse-lhe: Segue-me. Felipe era natural de Betsaída, cidade de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois verá coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Gente, essa palavra aqui, ela é muito rica. Dá pra gente aprender muita coisa com ela. Mas o que a gente pode tirar, então, assim, logo de começo? Que Jesus não saiu obrigando ninguém. Jesus não disse assim, ó, ou você me segue ou você vai morrer. Ou você me segue ou você vai perder tudo que você tem. Não. Assim como vocês também não devem ser obrigados a irem à catequese por algo que vocês não sabem. Ó, se você não for para catequese, você não vai ganhar aquele celular que você quer. Se você não for para catequese, você não vai para aquela viagem com seus amigos. Não é assim que tem que ser. Tem que se sentir o chamado de Jesus, ouvir o chamado de Jesus e decidir conscientemente. Isso que estão falando na crisma, na catequese, é isso que eu quero para minha vida. Eu estou ouvindo o que o meu catequista está passando, o que Jesus está dizendo aqui na Bíblia, e eu vou dizer sim. Chega, eu vou dizer sim. Eu me decido, eu ouvi, eu senti, eu decidi. É isso. Então, Jesus disse: o que procurais quando começam a seguir ele? E essa pergunta também vem pra gente, né? Quando a gente decide, tô na catequese, tô na igreja, tô participando da missa, tô fazendo as coisas na igreja. Jesus pergunta: o que procurais? O que vocês estão procurando na crisma? O que vocês estão procurando na catequese? É um parabéns dos pais? É um parabéns do catequista? É uma cerimônia bonita que coloca um óleo na sua testa? O que procurais sendo catequista? É que todo mundo te dê parabéns? Que todo mundo diga que você é bonzinho, boazinha? O que procurais? Jesus não promete, se você me seguir, Felipe,
Olha só, você vai conseguir um cargo importante. Se você me seguir, Pedro, você vai ganhar muito dinheiro. Não. Jesus não promete isso. Ele só diz: vem e me segue. Livremente, como eu disse no que está escrito no catecismo, né? O cristão ele tem que decidir por livre e espontânea vontade. Muitas vezes os apóstolos tiveram a opção de desistir do chamado. Judas, por exemplo, foi chamado. O mesmo chamado que os outros apóstolos tiveram, Judas também teve. E ele decidiu ignorar. Decidiu ir por outro caminho, inclusive. E outra coisa interessante que a gente pode tirar dessa palavra é que Natanael, vocês viram como ele respondeu no começo, né? Quando Felipe contou para Natanael, né? Natanael respondeu: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Tipo, desdenhando, sabe? Como tô fazendo um paralelo aqui com a nossa realidade, né? Como se a gente olhasse assim: pode porventura vir alguma coisa boa da igreja? Que não seja de velho, que não seja chato, que não me proíba as coisas? Natanael falou assim. E daí Felipe respondeu: vinde e vede, vem, vê. E Natanael vai, né, responde esse chamado de Felipe, responde esse chamado de Jesus, através de Felipe, no caso, né? E vai lá, por curiosidade, como alguém vai pra igreja pra ver, vou ver qual que é dessa igreja aí. Vou ir pra catequese pra ver o que vão me falar. E daí, Jesus fala pra ele: eis um verdadeiro israelita, no qual não é falsidade. Natanael vira pra ele assim: de onde é que você me conhece? Aí Jesus fala: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Essa parte me lembrou muito um outro trecho que tem, que é assim: antes que você nascesse, eu já te transformei profeta das nações, desde o ventre da sua mãe. Isso para os que são chamados a serem profetas, né? Anunciar a palavra. Então, antes mesmo que a gente decida, a gente acha que tudo gira em torno da gente, né? Eu que me decido, eu que escolho o que eu vou fazer da minha vida, eu que sei por onde eu vou. Não. Antes da gente nascer, Jesus já estava dizendo: este meu filho, eu vou chamá-lo para ser profeta, vou chamá-lo para ser catequista, vou chamá-lo para ser padre. E ao longo da nossa vida ele vai nos chamando. E cabe a nós, no nosso livre-arbítrio, responder: sim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Muitos outros profetas no Antigo Testamento também receberam esse chamado. Vamos pegar, por exemplo, aqui, que eu marquei, Moisés. E uma coisa interessante dos outros chamados é que quando eu vejo o jeito que os profetas, por exemplo, respondem, é muito parecido como a gente responde o chamado, muitas vezes. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falaste ao vosso servo, tenho a boca e a língua pesadas. Então já começa, né, dando desculpa, já começa se lamentando. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Ou então eu marquei aqui em Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, ele disse: Senhor, eu nem sei falar, sou apenas uma criança. Então, de novo, né? É como se a gente mesmo falando: mas eu sou tão novo, né, para essas coisas da igreja. Mas e quando eu for mais velho, daí eu faço. Mas isso que a igreja está me pedindo é muito pesado. Não, eu nem tenho dom para isso, não é para mim, eu vou fazer uma coisa mais fácil. Os profetas, os grandes, né, Moisés, Jeremias, Abraão também aconteceu assim, eles também eram humanos como a gente, eles também tinham medo. E é importante que a gente leia esses trechos para a gente ver como eles responderam. Por que eles se tornaram grandes? Por que eles agradaram a Deus? Quando Moisés falou aquilo, Deus respondeu: quem que te deu uma boca? Quem deu boca ao homem? Quem faz o mudo ou o surdo ver ou faz o cego ver? Não sou eu, o Senhor? Então é como se a gente olhasse para Deus e dissesse, né? Senhor, eu sou isso, isso, isso. Esquecendo que quem nos chama não é o nosso chefe. Quem nos chama não é a professora, não é o pai, não é a mãe, é Deus. A gente tem que ter isso em mente.
Então, quando Deus chama Jeremias e Deus fala assim, não diga sou apenas uma criança. Então, né, Deus já responde assim, não diga você é apenas uma criança. Você acha que está falando com quem? Mais ou menos nesse sentido. Então, Jesus, quando ele chama, ele não está olhando se você é muito jovem, se você é muito velho, se você é rico, se você é pobre. Quando ele nos chama, ele tem um propósito pra gente. Ele tem algum objetivo. Todos os nossos chamados têm algum objetivo para o bem ou para o mal. Então é isso que nós podemos aprender com essa palavra. E quando Natanael fica surpreso com Jesus, porque Jesus disse que ele estava debaixo da figueira sem que ele tivesse contado, Jesus fala para ele: agora você crê, mas verá coisas maiores do que essa. Então, quando Jesus nos chama e nós respondemos sim para este chamado, assim como a Virgem Maria respondeu, né? Eis aqui a serva do Senhor. Sim, Jesus, estou respondendo. Estou indo para a Crisma. Estou querendo ser freira, estou querendo ser padre, estou querendo ser mãe, estou querendo ser pai. Depois que nós respondemos o chamado, sim, Jesus nos fala: verás coisas maiores do que essas. Agora vamos ver o que o Rangel tem a nos falar. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês.